Olá, bom dia, sextou. Tô aqui de novo para mais um episódio do Sexta que lá vem história. E hoje, como essa semana a gente teve o Dia das Mulheres, né, na quarta-feira, que foi dia 8, eu resolvi falar um pouquinho de nós, mulheres, né? Que por toda a nossa história, por tudo como o mundo caminhou até aqui, às vezes a gente reluta tanto em viver o que a gente quer fazer, o que a gente quer realizar, viver de forma plena, de forma harmoniosa com o que a gente acredita sobre a vida, sobre o que a gente pode praticar nessa vida, até como profissão, como relacionamento. A gente acaba muitas vezes se limitando, né? Vivendo uma vida às vezes que não é aquilo que a gente gostaria de fazer, principalmente nós mulheres. Os homens também podem passar por isso, mas nós mulheres muito por toda a história, pelo jeito como nós entramos, a gente começou a poder voltar a trabalhar, tomar decisões não faz muito tempo, né? Hoje a gente tá aqui, mas se eu ver minhas avós, como foi a vida delas, era muito difícil uma mulher estudar, né? Muito difícil uma mulher ser independente, né? Eu penso, como que seria se eu tivesse nascido naquela época das minhas avós? Tem uma avó que teve 9 filhos, né? Ela ficou, são 7 que viveram, né? Meu pai mais 6. Mas quantos anos ela passou dando à luz, gestando, né, assim, muitos anos. Eu sei que isso era muito comum, muitas mulheres tinham filhos, assim, uma família grande, né, até por toda a história, né, dos métodos contraceptivos que surgiram só depois. Então naquela época era diferente, as pessoas tinham mais filhos, eu sei. Mas será que era da vontade dessas mulheres ficarem tendo um filho atrás do outro, né? Tirando a parte religiosa, né, gente? A gente não vai falar disso aqui, né? Não tô tirando isso, mas assim, elas passaram a vida, né, dando à luz, cuidando dos filhos, da casa, talvez muitas com muita felicidade, mas também com muito desconforto, talvez com muita solidão. Não é fácil criar filho, a gente sabe disso. E uma família grande, eu sei que é comum, eu não estou me revoltando com o passado, mas eu estou dizendo como foi o caminho dessas mulheres. Muitas passaram por isso, ou em outras situações também, né, que não puderam exercer a vida que gostariam. Se você depende do seu pai, então você casa. Tinham aquelas que elas não se casavam, então diziam que a história de falar que ficou pra tia é porque a filha, quando os pais morriam, ela ia morar com o irmão que era casado, né, porque a mulher não podia trabalhar, não tinha como se sustentar, daí ela morava com o irmão e ficou pra tia, né, porque daí ela cuidava dos sobrinhos. Então, assim, o nosso caminho foi bem tortuoso, né? É bom a gente lembrar, né, que tudo passou e que a gente ainda sofre com isso, né? A gente ainda tem resquícios desse modelo, né? A gente tá vivendo isso, né? Tudo pra mulher ainda é um pouquinho diferente. E eu lembrei de um texto que tem aqui, né, só pra ilustrar, do meu livro. Mais uma vez, tá ele aqui de novo, Dissolvendo Pensamentos. Na página 82, eu não falo, assim, nada a respeito da dificuldade das mulheres, mas é um livro que fala de um filme, né, um texto, né, que fala de um filme, que é aquele Comer, Rezar e Amar, né, que é da Julia Roberts, que é da Elizabeth Gilbert, que escreveu, né, e tem o livro também. E que ela tava, acho que a maioria é um filme bem conhecido, né? Ela foi à procura do que ela nem sabia o que, e ela foi fazer uma viagem, né? Viajou para alguns países. Então eu cito esse filme aqui, falando um pouquinho de uma mulher. E ela é uma mulher, né? Uma mulher que tinha tido alguns relacionamentos que não tinham dado certo. Na verdade, ela estava buscando alguma coisa que ela nem sabia exatamente o que era, né? E eu lembrei, porque é um filme que eu gosto muito, já reassisti algumas vezes, né? Porque é bom mesmo. E é interessante, né? Porque ela é uma mulher e ela tem resquícios, assim, tem momentos que ela lembra de coisas que não foram agradáveis, que ela estava vivendo daquele jeito. Então me chamou a atenção. E principalmente o final, né, que tem até um trechinho aqui que eu até coloquei no meu livro. Então tá aqui assim, ela fala assim: melhor viver o seu próprio destino de forma imperfeita do que viver a imitação da vida de outra pessoa com perfeição. Então agora comecei a viver a minha própria vida, por mais imperfeita e atabalhoada que ela
possa parecer. Ela combina comigo, de alto a baixo. É o trecho de Comer, Rezar e Amar, né? Então, na verdade, o que acontece? Quando ela faz essas buscas, né, fica nesses países, né, ela viaja sozinha, deixou o trabalho dela, e pra ficar lá fazendo isso, né, como se conhecendo, né, ela teve essa possibilidade de entrar em contato consigo mesma, com as suas sombras, com as suas dificuldades, com os seus momentos. Então ela resolve ajudar algumas pessoas. Vale a pena ver esse filme, né, quem não viu, que eu acho que é difícil, mas eu até reassisti, né, com esse olhar, né, de uma mulher que foi em busca dela mesma. E é como se a gente tivesse às vezes uma vozinha, né, uma voz que fala assim pra gente fazer isso ou não. Mulher, ela é naturalmente intuitiva, né? Eu, quando vou dar aula de yoga, eu sempre falo pra gente centralizar a atenção no ponto entre as sobrancelhas. Nós somos intuitivas, né? Então, a gente vai falar que não acredita nisso, mas é um sentir, né? Você sente alguma coisa que não é real, que não tá presente, sem explicação nenhuma, e depois mais pra frente tem você percebe que era aquilo mesmo, que você não estava enganada. Então, no caso dela, ela estava sentindo que estava bem. A gente tem que respeitar quando a gente sente, né, que não tá bem, que tem alguma coisa errada, ou que sabe quando alguma coisa chama atenção, se olha para ali e fala, não vai, volta. Eu sou guiada pela minha intenção. A gente não pode ficar neurótica, né, ver defeito em tudo, mas a gente precisa abrir assim esse olhar aqui, o nosso olhar interno para as coisas e decidir as coisas. E ela sim usou a intuição. Ela estava se sentindo mal, ela foi meio que guiada, ela tinha a possibilidade de ficar viajando, né, de fazer esse processo de autoconhecimento, mas a gente precisa assim confiar mais no nosso interior, no que a gente sente, pra gente se guiar nessa vida, como fazer aquilo ou não, ir por esse caminho ou não, sentir se ali é aquele lugar, aquela conversa, aquilo ali vai fazer bem pra mim, ou se a gente acaba, e isso não é ficar desconfiada de todo mundo, é você se respeitar, entender o que você sente ali. Às vezes o que é bom pra um não é bom pro outro, né? O que vai agradar você não agrada o outro, né? E eu quis só falar desse texto que chama Ciclos, né? Que tudo na vida passa, né? E outro dia eu até tava conversando com uma pessoa que ela tava falando que a vida das mulheres, às vezes com crianças pequenas, é muito difícil, porque além da gente ser independente, trabalhar, a grande maioria, ainda tem a parte do filho. Os homens, entre aspas, que ajudam, que na verdade na palavra não devia ser essa, né? Porque o filho é dos dois. A mulher acaba tendo ela tava falando que a mulher tem uma carga maior, pesada, até pela preocupação. Acho que naturalmente a gente acaba se preocupando mais, é da nossa natureza. Essa relação com os descendentes, assim, muito intensa. Mesmo que a gente gera, mas mesmo que você não gere, mãe é mãe, né? Você começou a cuidar de uma criança, a gente é mãe. E é natural isso. Não é certo a gente ser escrava, ter que fazer tudo sozinha, viver assim, mas a gente também não consegue passar certas coisas pro homem. Eu acho que tem coisas que cabem a nós, por exemplo, a gente amamenta, o filho às vezes quer a mãe, né? Eu sei que a gente pode dividir, mas existe um lado que é nosso, que é o maternar, né? Que é o que vem da mulher com a criança e que a gente não vai conseguir passar isso pro homem. Isso eu acredito que é muito feminino mesmo, é nosso, né? A gente precisa exercer esse papel. E os filhos precisam disso. Mas pode ser de uma forma mais tranquila, entendendo a impermanência. Esse texto fala de ciclos. Então aquilo que fica intenso em certas horas, mais pra frente pode passar. Então a gente sentir esse movimento. Nesse momento eu tô fazendo isso, mas ali vai mudar, entendeu? A gente respeitar esses movimentos. Esse trabalho, esse momento tá me ocupando e me fazendo feliz, mas daqui a pouco eu mudo. Então a gente aceitar esses ciclos mesmo, essa mudança, respeitar o que a gente sente e ir em busca do que aquela luzinha interna tá falando pra gente, sabe? Nós como mulheres, hoje eu tô querendo falar bem pras mulheres, respeitar isso que a gente sente, não é fazer as coisas sem pensar, mas tem que sentir se aquela vida é a vida que você tá sendo plena, sendo você mesma, sabe? Tá satisfeita. Aprender também que existem fases para as coisas. Então, quando a gente tem meu filho, por exemplo, ele já tem idade, já cresceu, né? Então, tive períodos em que ele era mais novo, mas saber que naquele momento vai demandar mais de mim. Não é que eu não vou pedir ajuda, não é que eu não vou precisar ser acolhida, não é que eu não vou ter que fazer terapia.
Tudo isso eu vou fazer, mas entendendo o tempo das coisas, entendendo as esperas, entendendo os momentos, as fases, as etapas nossas, dos filhos, da vida, de tudo, né? Então, e passando pelas coisas assim, aceitando os ciclos, os términos e o começo de tudo de uma forma mais branda, sabe? Era isso que eu queria falar hoje, diretamente para as mulheres, que talvez a gente se entenda quando a gente fala das coisas que são comuns a nós, né? Que é filhos, é responsabilidade, é trabalho, é relação com os homens, é o nosso corpo, é a bússola interna que a gente tem, que pra gente é muito nítida. Se a gente soubesse concentrar no nosso corpo, sabe? Saber direito como o seu corpo funciona. Eu consigo saber se tem alguma coisa errada comigo, de sentir meu corpo, como funciona lá dentro. Mas isso a gente tem que ficar quietinha para se escutar. Você falar, mas eu tenho filho, não sei o que, é um momento seu, e isso a gente faz meses, anos, entendendo o próprio corpo, né, aquele se conhecer, né, e se agora você não consegue, calma, tudo chega a hora pra gente fazer essas adaptações, esse conhecimento, esse autoconhecimento da vida de você, então vale a pena. Então minha dica é esse texto aqui do livro, eu queria falar sobre isso, sobre esse filme, quem quiser assistir, vale muito a pena, eu gosto muito, que fala de um descobrir, né, então lembrei das mulheres, lembrei dos nossos ciclos e lembrei dessa conversa que eu tive aí, a gente falando de filho, dessa dificuldade da gente fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu falo pra você, mulher que tá me ouvindo, pra você não se desesperar, tentar entrar em contato com você. Meditação é uma excelente ferramenta, sabe? O yoga leva a gente pra esse estado meditativo, da gente ficar em paz, calma. E não é assim, não vou pensar nada, é você aprender que você não é os pensamentos, e com o tempo você ir diminuindo aumentando, na verdade, o espaço sem pensamento entre um e outro, porque é difícil ficar sem pensar, falar que você vai zerar é difícil. Mas quando a gente dá esse desligar, a vida funciona melhor. E a gente precisa desligar de vez em quando. Nem que seja um pouquinho. Eu vou ficar 5 minutos sozinha, a hora que tá todo mundo dormindo. Eu vou sair 1 hora no meu almoço e eu vou sentar ali, olhar pro nada. Porque é isso, às vezes você tem que olhar pra uma árvore e ficar quieta. A gente precisa dessas pausas. É isso que eu falo. A gente precisa desse sentir a gente por dentro. Parece besteira, mas 5 minutos que você se conecta com você, seu dia é outro. Eu falo por mim. A nossa cabeça fica pilhada. A gente faz 1 milhão de coisas, pensa. Você imagina cada foto que a gente tira, quantas coisas a gente não pensa. E a gente faz foto só de olhar. Olha, eu vou formular um pensamento. Então, a gente precisa tirar um momento pra zerar isso, pra ficar quietinha, em paz. Então é isso que eu queria falar. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. Também existem muitos homens, eu inclusive tenho alunos que são homens despertos, que reconhecem essas mulheres, que são verdadeiros cavalheiros, que acompanham esse nosso movimento do mundo, de se entender, de se conhecer. Então eles são muito bem-vindos, que eles aumentem, que a gente tenha mais exemplares desses homens aí que entendem as nossas ainda as barreiras, tudo que a gente tem que tirar da frente para viver uma vida melhor, para ser uma vida mais igual, né? Que a gente não tenha tanto medo das coisas, porque mulher tem medo, né, de muita coisa. Era isso que eu queria falar do meu texto, falar de novo do meu livro, que tá aqui, ó, uma mulher que escreve, sou eu, mais uma, como muitas aí, que é bom a gente ler mulheres, assistir filmes de mulheres, sabe, apoiar mulheres. Eu trabalho no hospital também, tem muitas mulheres, dou aula de yoga para muitas mulheres, estou sempre em contato com mulheres. Eu acho que quanto mais a gente se apoiar, ficar juntas, e ficar juntas mesmo, porque a gente entende a dor da outra também é nossa, então a gente tinha que se dar as mãos e não competir, porque esse negócio de competir com outra mulher, na verdade, é muito do machismo, é muito que vem do patriarcado, dos homens. Eles colocaram a gente nesse lugar. Por isso essa disputa, muitas vezes tem, mas a gente tá quebrando isso, a gente tá acabando com isso, a gente tem que se unir. Respeitar o espaço da outra, respeitar a família da outra, sabe? Quando a gente enxerga a dor da outra, normalmente a gente vê alguém fazendo uma coisa, a gente sabe o que ela tá sentindo. Em vez de falar, de chegar lá perto, contar alguma coisa pra ela, a gente precisa dar as mãos. Eu sinto isso, as mulheres precisam ficar unidas, tá bom? Um beijo, ótimo final de semana pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.